Vítor Almeida, o advogado, o político, o cidadão honorário, o historiador e o escritor. Nasceu no dia 18 de outubro de 1938, na localidade de Entrada do Campo, distrito de Rio Capinzal. À época, pertencente ao município de Campos Novos e hoje bairro São Cristóvão, Capinzal. Foi casado com Marília Feijó Almeida e tiveram uma filha, Maíra Feijó Almeida, e a neta, Bianca Almeida Fontana Canton. Estudou em Capinzal e formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, no dia 8 de dezembro de 1965, ano em que abriu o seu escritório de advocacia em Capinzal. Ao longo dos anos, militou na política, foi vereador e candidato a prefeito municipal. O Dr. Vítor sempre teve seu trabalho voltado para as reais necessidades do povo e a grande preocupação que sentia pelo resgate da história da nossa terra, da nossa gente. Vítor Almeida dizia que o povo que não tem história deixa de ser povo, e este certamente não será o problema de Capinzal e sua gente, graças ao trabalho do Dr. Vítor Almeida. Olá, me chamo Bianca Almeida Fontana Canton, sou filha de Maíra Feijó Almeida, Odir Fontana, neta de Marília Feijó Almeida e Vítor Almeida, e sou casada com Leonardo Canton. Fui convidada para falar sobre meu avô Vítor Almeida. Não é nada difícil falar sobre meu avô, na verdade é uma honra e é um privilégio falar sobre ele e ser neta dele. Meu avô sempre me inspirou muito e ainda me inspira. Eu não digo só com relação à profissão, por eu ter seguido a mesma profissão dele, mas como pessoa. Desde pequena eu admiro ele. Como pessoa, como homem, sempre foi um homem muito íntegro, muito inteligente, muito respeitado por todos. Meu avô sempre foi um marido exemplar, um pai maravilhoso e um avô fantástico. As lembranças que eu levo dele, sempre levarei no coração, são as melhores possíveis. Sou a única neta dele e posso dizer que foi o melhor avô do mundo, que me faz muita falta hoje. Na minha infância ele foi sempre muito presente, sempre estive na casa dele com muita frequência e para ele era uma grande alegria eu estar lá como única neta. Sempre quando eu frequentava a casa dele, quando pequena, ele sempre me mostrava a biblioteca, que é o lugar que ele mais amava da casa e que ele mais ficava também na casa. Então lá ele começava a história dos livros, ele era colecionador de selos, de notas, de moedas. Então tudo isso ele me mostrava desde quando eu era pequena e me ensinava como funcionava. Então meu avô era uma pessoa muitíssimo organizada, tanto que a gente mantém as coleções dele até hoje no mesmo lugar como ele deixou. A gente mantém esse acervo na casa dele, na biblioteca, que era o lugar que ele mais amava ficar, e são essas pequenas coisas que hoje mantêm ele vivo na nossa vida, né? Durante o nosso dia a dia, na nossa convivência. Passaram-se anos já que ele nos deixou, mas é o legado dele que deixa ele presente na nossa vida. Boa tarde, meu nome é Maíra Feijó Almeida, eu sou filha do escritor e historiador Dr. Vítor Almeida e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre ele. Bem, o meu pai, ele foi um pai maravilhoso, um profissional exemplar. O que eu tenho para lembrar dele são só coisas boas. Ele era uma pessoa muito visionária,
ele sempre olhava lá na frente, ele tinha uma visão para a época bem diferenciada de muitas outras pessoas. Ele era uma pessoa muito carinhosa. Hoje eu ouço muitas pessoas falando muito bem dele e isso é muito bom. Eu li em algum lugar uma frase que dizia assim: como que você quer ser lembrado? Como? E isso marcou para mim muito, porque depois que ele se foi, eu penso assim, como ele foi bem lembrado, como ele foi bem querido. Então, assim, não quer dizer que você tenha que deixar os bens materiais que você acumulou durante a vida, o que você deixou para os seus filhos, a herança que você deixou. Como você quer ser lembrado? E isso eu levo para minha vida e eu acho que todo mundo deveria levar. Porque o meu pai, ele foi uma pessoa que ele, claro, ele acumulou as coisas que ele quis, ele construiu as coisas que ele quis, fruto do trabalho dele, mas para ele, o que tinha mais importância eram as pessoas. Por isso que ele se doou tanto na profissão dele, quanto para o município de Capinzal, ele era um apaixonado. Eu nunca conheci ninguém tão apaixonado pelo município de Capinzal. Ele, nessa biblioteca que vocês estão vendo aqui, ele passava horas, dias pesquisando. Ele acordava bem cedo para ir trabalhar, tipo 7 horas ele já estava no escritório dele de advocacia. Ele advogou em Capinzal por 42 anos e ele vinha cedo para a fazenda. Ele vinha cedo para aproveitar, para caminhar. Ele gostava muito de olhar os pássaros e isso é uma coisa que hoje eu me arrependo. Quando eu era criança, a gente saía passear, olhar os pássaros, olhar as flores. E quando você tem uma visão infantil, você acaba não prestando muita atenção. E hoje eu ouço um pássaro cantar e eu me pergunto, puxa, por que eu não gravei? Por que eu não lembrei? Eu não consigo lembrar qual é o nome desse passarinho. Mas ele sabia de todos. Ele sabia todas as árvores, tudo que tinha na horta, todos os chás, sabe? Ele era uma pessoa que se criou numa fazenda, apesar de ter ido estudar mais tarde, estudar fora para se tornar advogado. Então isso era um universo que ele dominava muito. E ele gostava muito também. Hoje eu tenho com muita alegria ser identificada como neta dele e muitas vezes as pessoas contarem para nós histórias que viveram com ele, ou simplesmente um caso de escritório, ou com relação às histórias do município que ele foi resgatar lá em cada família. Então isso para nós não tem preço. Esse ano vai fazer 15 anos que meu pai faleceu. Ele faleceu aos 70 anos, vítima de câncer no pâncreas. Ele foi muito cedo, porque meu pai tinha muitos planos. A cabeça dele não parava nunca. Tanto é que ele deixou mais 3 livros para serem editados, os livros prontos, que no tempo certo a gente vai fazer. Então, assim, quando ele chegava em casa, ele se trancava aqui nessa biblioteca e ele ficava pesquisando. Porque meu pai não era muito assim, no começo da internet. Então ele já era uma pessoa de mais idade, para ele já era mais difícil. Então a pesquisa dele era pesquisa de campo mesmo. Ele saía para o interior do município com um gravadorzinho miniatura, fazia entrevistas com as pessoas, com as famílias antigas. Sempre foi muito bem recebido, que até hoje eu encontro pessoas na rua dizendo: ah, o teu pai foi lá na minha casa uma vez, tomar café, tomar chimarrão, e a gente conversou um monte de coisa. O vô Vitor, ele era um apaixonado pela profissão, apaixonado pela família e apaixonado por Capinzal. Que sorte a nossa, de nós capinzalenses, termos tido a história dele, né? Os registros que ele deixou da trajetória do crescimento da cidade, do desenvolvimento da cidade, que hoje a gente pode passar para as novas gerações que estão surgindo. Então, aqui no meu escritório, a minha maior inspiração é ele. Eu ainda uso livros que foram usados por ele. Essas jurisprudências que eu tenho aqui foram dele, coleção do acervo dele. Hoje, a nossa jurisprudência é toda digital, eletrônica. A gente não faz mais através de livros. Mas na época que ele trabalhava,
era através desses livros que eu trouxe alguns aqui para o meu escritório. Eu tenho também os livros de Capinzal, as 6 edições que ele lançou. E aqui eu tenho a foto dele na formatura dele e a minha na minha formatura. Então, assim, essa casa ele construiu de um sonho dele, um sonho de construir uma casa na fazenda, porque nós morávamos na cidade, mas por 2 anos consecutivos, na enchente de 83, a nossa casa encheu. E depois ela encheu de novo. E então ele ficou muito assustado e resolveu fazer uma casa na fazenda. E eu me lembro que quando eu era criança, ele disse para mim assim, ele me mostrou uma folhinha de um calendário. E era um calendário que tinha muitas casas bonitas. E ele se encantou numa delas. E nessa folhinha ele olhou para mim, eu devia ter uns 8 anos, eu imagino. Ele me colocou no colo e falou, um dia o pai vai fazer essa casa para você. Mas como a gente é criança, a gente acaba esquecendo essas coisas, né? E muito tempo depois, eu já não morava mais em Capinzal, eu já estava estudando em Florianópolis, fazendo cursinho para vestibular. O pai me avisou, o pai vai sair da cidade e vai morar no São Cristóvão, porque eu tô com muito medo que esse rio encha todo ano e encha a nossa casa novamente. Tá, tudo bem, eu vim numas férias pra cá. E nessas férias que vim pra cá, ele me disse, tu lembra aquela casa assim, assim? Eu, sinceramente, eu não lembrava. Mas ele tinha guardado e eu vou mostrar pra vocês. Já tá bem velhinho, porque isso aqui tem uma boa idade. Essa aqui foi a folhinha de calendário, que ele viu a casa, se encantou e prometeu para ele mesmo que um dia ele ia fazer essa casa aqui. E fez. Então eu considero meu pai uma pessoa obstinada, inteligente, de muita sorte e que conseguiu realizar quase a grande maioria dos sonhos que ele teve. A vida dele era trabalhar e escrever. E assim ele escrevia nos seus livros. Aí depois ele escrevia tudo manuscrito, num caderno. Depois ele passava para a secretária do escritório dele, passar para o computador. Depois ia para uma revisora de língua portuguesa. E depois ia para a gráfica, para fazer a edição. Ele escreveu 6 livros, todos sobre o município de Capinzal. Todos sobre o universo das pessoas e como se formou o município, quem morava aqui, quais eram os usos, os costumes do povo daqui, como que as pessoas, como que as famílias se formaram. Então, assim, o meu pai, ele cumpriu a frase que eu li. Como você quer ser lembrado? Ele foi muito bem lembrado. Então esse é o meu avô, Vitor Almeida. Essa foto fica no meu escritório de advocacia, de frente para a minha mesa, porque ele é o meu maior mentor e minha maior inspiração. Apesar de eu não ter tido a felicidade de poder trabalhar com ele, pois quando eu comecei a atuar na advocacia, ele já tinha nos deixado, eu fico com todos os ensinamentos e o exemplo que ele deixou. Eu ainda recebo clientes que eram dele e todo o legado que ele deixou, não só para os clientes, mas também para a população de Capinzal. O respeito, ele era uma pessoa muito respeitada dentro da profissão. Então, eu acredito que seja a minha maior inspiração.